Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Considerada a primeira estação aduaneira do interior a entrar em operação no Brasil, há mais de 30 anos, o Porto Seco Sul de Minas é um hub logístico multimodal, localizado na cidade de Varginha, em Minas Gerais. Atualmente representa uma vantagem estratégica para diversos tipos de cargas e negócios, como o café, por exemplo. O Integração 5.0 entrevistou o diretor de café do Porto Seco Sul de Minas, Matheus Paiva, para saber mais sobre a integração com o Porto de Santos através da parceria com a Maersk, empresa líder de mercado em várias áreas da logística e transporte marítimo. Olá, eu sou André Orsini, a gente está começando mais um programa Integração 5.0, que é parte integrante do Encontro Indústria Porto, e hoje a gente vai falar aqui sobre o café, né? Aquele café que a gente já conversou aqui com o Secafé. A gente sabe que o mercado de café tem dobrado seu tamanho no mundo e a gente não pode deixar de ter isso na nossa pauta constante, porque afinal de contas o Porto de Santos é o maior exportador de café e a gente tem aqui próximo ao estado de São Paulo grandes plantadores, como é o caso de Minas Gerais. E hoje a gente está recebendo aqui o Matheus Paiva, que é diretor de café do Porto Seco Sul de Minas, e a gente vai entender o que é esse gigante que está ali na divisa com o estado de São Paulo e que tanto movimenta café e que tem investimentos, inclusive, para aumentar a sua capacidade. Matheus, seja bem-vindo aqui ao nosso Integração. Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar falando um pouquinho do que a gente está fazendo, um pouquinho dos nossos projetos, e estar fazendo essa sinergia com o Porto de Santos, que é o principal porto da América Latina, o principal porto de escoamento de café, que tanto nos ajuda a fazer o café chegar ao mundo aí. O café, né, Matheus, a gente tem conversado com o pessoal do Secafé, a gente sabe que a produção de café no mundo tem aumentado e o valor do commodity aumentou muito, né, em razão de problemas no plantio do café, não só no Brasil, mas como países como o Vietnã, na Colômbia, a gente teve um aumento do valor da commodity exatamente por isso, né? Então teve uma escassez de café no mundo e aí fez com que a commodity subisse, né? Mas o consumo de café na Ásia aumentou bastante, né? Ele chegou de 1 a 2,2 ou 2,3%, né, da população consumindo café, o que faz abrir um grande mercado. E vocês lá, eu queria que você explicasse para quem nos assiste aqui, né, o que é o Porto Seco do Sul de Minas aí? O que é esse complexo que tem tanto a ver aqui com o Porto de Santos? O Porto Seco Sul de Minas foi um EAD, é o primeiro EAD do interior do país. Nós estamos desde 1993. Você já vem de uma família de café, né? Você me contava. Sou a quinta geração, bem desde o meu tataravô, que a gente trabalha com café. Lá em Varginha mesmo. Isso. E meu tataravô veio da Itália, né? Ele foi a primeira pessoa a plantar café no interior, não, especificamente não sei aonde, mas em Varginha vem desde o meu bisavô, meu avô, e a gente, pelos dois lados, tá? A gente já tem história no café, são 130 anos de história no café. Desde 1985 a gente está nesse ramo, e meu pai já foi o maior exportador de café do país, meu avô já foi um grande torrador de café, meu avô já foi um grande produtor de café, nós somos produtor de café hoje. Então, na cadeia do café nós já passamos por tudo, desde da plantação até a xícara. A gente já fez basicamente tudo na cadeia. Meu avô, por parte de mãe, foi inventor de algumas máquinas que a gente tem no campo até hoje, que são máquinas utilizadas até hoje. As colheitadeiras? As colheitadeiras. Tem até uma foto minha tirando a primeira colheitadeira do galpão em teste. Meu avô inventou a máquina de lavar café, né, que faz toda a parte de lavagem de café. Então é um privilégio aí estar numa família tradicional de café. E hoje a gente lá no Porto Seco tem uma estrutura que ela foi criada na época para atender. Quando meu pai ainda era exportador de café, ele tinha uma grande dificuldade em escoar café em sacaria nos portos. Então ele trouxe essa ideia de fora justamente para conseguir uma facilidade em exportar café. Na época meu pai foi a primeira pessoa a usar container também em café. Então na época como funcionava? O café ele vinha em sacaria para os portos, em caminhão, e aqui ele era ovado. Então aqui ele era carregado nos navios em sacaria para exportação. Não se utilizava container. Meu pai foi o primeiro cara a trazer o container, na época via rio,
para fazer essa exportação via container, do jeito que é feito hoje, para exportação de café. Então, a gente, dentro da cadeia, a gente já fizemos de tudo e fomos pioneiros em bastante coisa. E o Porto Seco, lá, sul de Minas, ele está localizado ao lado do aeroporto de Varginha, é isso? Exato. Em 2000, meu pai fez o projeto de migrar o Porto Seco de local. Em 2010, a gente mudou de local, que é um projeto a gente chama CityLog, Centro Logístico Integrado. A gente levou o Porto Seco para um centro logístico, onde, ao lado do aeroporto, que a ideia é fazer um multimodal, Sim. Junto com caminhão, avião e trem. Porque Varginha a gente tem uma linha férrea que hoje não está sendo utilizada. Ela existe, mas ela está inativa, que a gente espera que nos próximos 2 anos ela volte à atividade. E aí vai conseguir integrar esses 3 modais. Hoje você tem um rodoviário, você já tem um aéreo, que também não é utilizado, né, mas que vocês podem vir no futuro a utilizar, né, de cargas fracionadas, ou de cargas específicas. E hoje, na estrutura do Porto Seco que vocês têm existente, o que vocês têm hoje lá? Hoje a gente é muito forte em importação e a gente é muito forte em exportação de café. São as duas focos. Importação de produtos em geral e exportação de café. Na exportação a gente é basicamente café, por causa da localização, então a região ela é forte em café. E na importação a gente tem uma vasta, muito de tudo um pouco, desde medicamento, tapete, peças de aeronaves, alimento, bebida, a gente tem de tudo um pouco. E agora no café a gente voltou a crescer bastante, a gente fez um projeto, a gente investiu 70 milhões num maquinário novo, numa estrutura nova, onde a gente vai ter uma capacidade de ovar sem conter energia. Isso é uma estimativa de... Com esse projeto nós vamos ser o maior centro de exportação de café do mundo. Nós vamos passar os grandes players do Brasil em quantidade de container dia. Vamos chegar aí 2.500 containers mês só nessa unidade. Nós temos outra unidade de café também na cidade, que o Porto Seco ela é onde a gente recebe café já pronto à exportação. O café, quando está lá, ele já está exportado, é um café pronto. E a gente tem a Live, que é uma outra unidade nossa de negócio, que é uma indústria que prepara o café para exportação, que gera demanda também para o Porto Seco, que é também uma fonte de levar café, também que gera um valor agregado já. Quando a gente recebe o café da fazenda, o exportador compra no mercado, ele vem com todos os tamanhos, ele vem com defeitos, ele vem com sujeira. Não há uma seleção de grãos. Exato. E aí o armazém, ele prepara esse grãos, ele padroniza o café, é feita uma industrialização mesmo, e essa industrialização ela é feita para preparar o café para exportação. Você já qualifica, né? Você separa o café em vários cafés diferentes, e aí você tem os blends, né, para cada cliente lá fora, e você consegue destinar esses cafés. Então a gente tem 2 mercados de exportação. Tem um mercado que vai para o Porto Seco para fazer essa operação, e tem um mercado que sai do armazém direto ao Porto de Santos também para exportação. Então, porque a gente fala que tem esse mercado ali de 2, 3 mil containers mês no Porto Seco, mas eu tenho na Live também um mercado aí de 1.500, 2.000 containers mês para exportação via direto, sem passar no Porto Seco. Tá, e essa exportação, quando vocês fazem, normalmente é Ásia ou países da Europa? A gente atende o mundo todo. Basicamente Estados Unidos, Ásia e Europa. É os 3 grandes focos, né, do mundo, mas a gente atende tudo. E o que a gente tem, falando um pouquinho da questão do preço do café, a gente tem visto, apesar do aumento expressivo do preço, a gente está falando de um aumento aí de 5, 6 vezes o preço que a gente via 4, 5 anos atrás, o consumo não caiu. Não caiu. O consumo, graças a Deus, o consumo ele está... Teve uma queda um pouco ali, mas basicamente o consumo não caiu, as exportações não caíram. Mas acho que a queda foi no mercado interno, né? Nem no mercado interno teve uma queda significativa no consumo. Porque o mundo mudou muito, nós passamos pandemia, nós estamos em guerra, então tudo no mundo subiu muito, né? Então o café ele subiu muito por uma questão dele, por uma questão de dólar, por uma questão também de quantidade de safra, por bastante questões nossas, mas o mundo inteiro teve uma inflação, né? Teve um aumento de custo. Então, por causa disso, a gente acredita também que o consumo não caiu tanto. Mas o consumo hoje não se reflete hoje em perda de volume por causa de consumo. E assim, a gente conversa aqui com o pessoal do Secafé e eles têm uma preocupação muito grande com escoar a carga, né? Porque recentemente teve até uma perda de mercadoria que ficou no porto sem conseguir escoar, né? Por falta de espaço, né? Como é que vocês têm procurado encontrar a solução para que não tenha esse tipo de problema? Hoje realmente é um problema para o exportador. A gente sabe que o Porto de Santos estão fazendo bastante investimento, a gente visitou todo mundo, está sendo feita uma melhoria
bem significativa, mas ainda existe uma dificuldade muito grande de conseguir depositar os contêineres nos terminais. Isso gera um custo, gera uma grande dificuldade de saber quanto vai custar uma exportação para o exportador. Porque hoje ele não sabe quanto custa o frete dele, porque ele não sabe se ele vai ter que pagar gate antecipado, ele não sabe se ele vai ter um pré-stacking, se ele vai ter um detention, ele não sabe se esses custos vão acontecer. E na maioria das vezes nem sabe quantos dias se vai rolar o navio, se vai ficar 2, 3 semanas. E com isso, o Porto Seco de Varginha buscou parceiros e a gente conseguiu a Maersk de parceria. E a Maersk... Vocês hoje têm uma parceria com a Maersk? Tem uma parceria com a Maersk, onde a gente vai conseguir fazer a gente fez uma sinergia, que nosso sonho é reativar a linha férrea, e a Maersk, ela já está operando a linha férrea numa cidade ao lado, e a gente vai fazer uma operação multimodal. Com essa operação multimodal, o exportador ele vai ter alguns benefícios, como ele está no trem, ele não tem gate, então ele já ganha porque ele já vai entrar no terminal de qualquer maneira. Ele vai ganhar pré-stacking, porque ele não, quem determina o dia que vai entrar no terminal é a própria Maersk. Então, a gente acredita que com essa solução logística que a gente desenhou junto com a Maersk, que é um multimodal entre rodoviário e ferroviário, a gente vai minimizar um pouco o problema do exportador. Mas o exportador ele precisa abraçar a causa e começar a utilizar a ferrovia, né? Sim. Porque a ferrovia hoje no café é pouco utilizado. E o que a gente visitou os terminais, a gente viu que o Porto Santos ele vai crescer muito nos próximos anos. Né? De 2030, 2032, ele vai dobrar de tamanho. E nós não temos rodovia para atender isso daí. Exatamente. Então, o único caminho é a ferrovia. E o café, nós estamos desde 2020 sem uma safra significativa, uma safra muito boa. E a gente acredita que o ano que vem ela vai ser tão boa quanto foi 2020. Uns falam uns 80 milhões de sacas, outros falam 90, outros falam 70 milhões de sacas. Isso baseado em expectativa, a gente olhando a planta. Tudo tem que dar certo, né? Tem que chover, não pode fazer frio excessivo, tem que chover na época certa. Então, ela está caminhando para ser uma safra excelente o ano que vem. Então, e aí tem que construir como é que eu vou escoar isso, exatamente. Então, hoje é muito importante o exportador, junto com a gente, junto com a Maersk, começar a utilizar a linha férrea, porque vai precisar. E de contrapartida, a gente está vendo o Porto crescer, a gente está vendo o Brasil crescer. Então, ele vai precisar também, ele vai ter problema. Ele vai ter falta de contêiner, ele vai ter falta de navio. Se ele está com um parceiro grande como a Maersk, ele vai conseguir um caminho mais saudável para exportar o caminhão dele, o café dele. Então, essa parceria tá sendo construída com muito carinho, com muita dedicação, com muito cuidado, devagar, com poucos clientes, para justamente nascer e não morrer. Então, a gente agradece a tua visita aqui, fala que a gente fica muito feliz de saber que vocês estão fazendo essa parceria com a Maersk, que é uma empresa global, que a gente tanto admira, né? E a gente torce para que isso dê certo e que a gente fica aqui sempre aberto a novas informações, quando você quiser conversar com a gente, mostrar o que tem avançado, como é que tem avançado esse mercado, e qualquer hora aí a gente vai fazer uma visita lá ao Porto Seco em Varginha, no sul de Minas, para poder também mostrar para quem acompanha a integração aí o que é essa estrutura que eu tive a oportunidade de ver aqui e achei sensacional. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, de contar um pouquinho da nossa parceria. Fica o convite para ir lá visitar a gente. Nós de Minas estamos à disposição de Santos, nós precisamos de vocês, nós acreditamos em Santos. Vocês precisam de nós e nós precisamos de vocês. Eu muitas vezes brinco com as pessoas, né? Eu fui fazer uma palestra em Goiânia e as pessoas acham que o problema do Porto de Santos é de Santos. E eu falei, não, se você não escoar a soja, o problema também é seu, que é plantador de soja. Então o problema é de todos nós, né? Então assim, vocês precisam da gente e nós precisamos de vocês. Nós estamos à disposição no que precisar da gente, no que a gente puder ajudar, nós queremos, nós precisamos de vocês e nós acreditamos nisso aqui. Nós fazem 10 anos que eu tenho a oportunidade de vir aqui todo ano, 2, 3, 4 vezes por ano e eu tenho orgulho de falar que toda vez que eu venho aqui eu estou vendo uma melhora. Pode ser que ela não seja na velocidade que deveria ser, mas você vê que que os terminais eles estão crescendo, eles estão melhorando, a Retroporto ele está melhorando, ele está ficando cada vez mais bonito, mais organizado, está no caminho. Acredito que deveria ser muito mais, acredito que, exemplo, da linha férrea chegar na margem direita é uma necessidade, porque a gente sabe que gera um custo a mais ao exportador, mas a gente sabe que pelo menos tem gente igual vocês, igual você, correndo atrás de fazer isso melhorar, isso já conforta um pouco o nosso coração, e ajuda a gente também a fazer mais investimento na nossa região, a acreditar mais no Brasil e acreditar mais na possibilidade do comércio exterior crescer.
Quando a gente recebe aqui pessoas que nem você, a gente não tem dúvida que acredita no Brasil, porque quando você está na 5ª geração do café, né, você fala assim, são pessoas que fazem o Brasil, que acreditam no Brasil. Matheus, obrigado pela tua visita, foi um prazer conhecer você, a gente falar um pouco do café, né, que é tão maravilhoso. Eu tenho uma relação muito próxima com o café, adoro não só tomar o café, mas também o que o café proporciona, porque muitas vezes pensa que o café, não, mas tem café com sorvete, tem café em doces, tem café em bolo, tem café hoje utilizado de várias maneiras, e o consumo no mundo tem aumentado bastante. Então, fico muito feliz aqui com a tua visita no nosso estúdio aqui do Integração, e a gente vai falar mais para frente sim, para mostrar o que a gente conseguiu avançar com isso. E parabéns pela parceria com a Maersk. Obrigado, muito obrigado pelo convite. O Porto de Santos é o maior corredor de exportação de café do Brasil. Pelo menos é o que apontam os números referentes ao ano passado, quando Santos respondeu por 71% do valor das exportações nacionais do grão em dólares. Foram movimentados quase 2 milhões de toneladas, o que superou a marca de 2023 em 20%. Segundo a APS, Autoridade Portuária de Santos, a expectativa é que esses números continuem aumentando até 2030, num crescimento de pelo menos 2,5% ao ano. Reconhecendo a importância do café para o Porto, a APS é uma das patrocinadoras do 10º Coffee Dinner and Summit, que acontece entre os dias 2 e 4 de julho em Campinas. Não deixe de acompanhar as edições do Integração 5.0, toda sexta-feira, aqui mesmo no canal do Encontro Indústria Porto. Faça sua inscrição, ative todas as notificações e fique por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.